bem-vindos. Vamos começar a nossa live semanal do canal Senhor Criminologia. Hoje a gente vai receber o João Paulo Martinelli, meu amigo lá de São Paulo. Tudo bom, Lélia? Eu estou no IBMEC em São Paulo, de São Paulo. Ah, então talvez É, não. E no IDP também, você está dando aula também lá? não, no IDP IDP, não. Estou no você IBMEC está no agora. IBP. Beleza, Isso. João, seja bem-vindo. Nós estamos com 17 pessoas aí. Professor Luciano Santos Lopes aí, um advogado famoso aí de Ô, Minas Gerais, diretor econômico, está meu aí. amigo, conheço ele, Ah, pô. que Fizemos bom. uma live terça-feira. Não, fantástico. Vocês são celebridades, vocês dois, né? A verdade é essa, né? Ó, o Luciano colocou aqui, ó, dois queridos amigos. Parabéns, João, parabéns nele. Ele também é um Nós temos aí querido o Dr. Varley amigo. Belo, nós temos o Dr. Varley Belo, advogado, temos Sim, aí conheço. várias pessoas e vamos começar. João, seja muito bem-vindo, obrigado por ter aceitado o convite do nosso canal de criminologia, mas a grande pergunta é essa. Fale pra gente sobre os princípios penais, João. Bom, bom, eu não sou criminólogo, né? Eu não tenho uma formação. A minha formação de criminologia é de um curioso, né? Que leu alguns trabalhos, né? Mas eu sempre concentrei mais no direito penal, especificamente na dogmática, né? E, na, e a- eu, em 2013, 2014, né, mais ou menos, eu conversando com o professor Leonardo, né, o Leonardo Schmidt de Bem, nós decidimos escrever um manual, juntando o material que a gente tinha, acrescentando, e hoje o manual de parte geral está na quinta edição, né, está aqui o trabalho, até agora publicado pela Plácido, aí de Belo Horizonte, né, com grande satisfação. E na elaboração do manual, né, nós pretendíamos fazer assim, um trabalho de destrinchar, né, os princípios, a parte da introdução ao estudo do direito penal antes de entrar na teoria do delito. E nós pensamos o seguinte: não, fazer um capítulo de princípios apenas e expor vai ser mais do mesmo, né? Então, o melhor seria é, tratar os princípios, né, de acordo com o direcionamento deles e a natureza deles, né? Então, nós fizemos um capítulo específico para princípios que são direcionados ao legislador, né? Os princípios que são dirigidos ao juiz, né? Eu até vou pegar aqui só para não ficar, Sim. não ficar fora de ordem, Ô, né? João, enquanto você fala isso, me Não, já está aqui. permita te interromper, mas o Claro. Lucas Almeida acabou de registrar aqui que o seu livro é responsável pelo encantamento pelo direito penal dele. Pô, que legal. O Lucas é lá do Rio Grande do Sul, né? Ele vem acompanhando o meu trabalho faz tempo já. Um grande Pô, abraço para bacana. ele. Parabéns a vocês aí. Então, nós trabalhamos os princípios clássicos, né? Aqueles princípios que foram responsáveis pelo aquele rompimento, né, com a Inquisição, os princípios que surgiram com o Iluminismo, né? Depois nós traçamos os princípios chamados de modernos, né, que são os princípios provenientes da política criminal, os princípios que vinculam a atividade legislativa e os princípios que vinculam a atividade judicial, né? E então pegamos aí 4 capítulos, né, especificamente, destrinchamos muito a respeito também do princípio da legalidade, que no direito penal tem funções específicas em relação a outros princípios até, né, outras áreas do direito, né, e foi um trabalho assim só essa parte de princípio foi um trabalho assim bastante árduo, né, porque às vezes o mesmo princípio tem uma função que vincula a atividade judicial, outro que vincula e também vincula a atividade do legislador, né? Então, o que eu poderia começar falando, né? Que o direito penal
não vinculado aos princípios é um direito penal que não está adequado ao Estado democrático de direito, né? Nós temos uma Constituição Federal, nós temos os tratados internacionais de direitos humanos, né? Especialmente a Convenção Americana de Direitos Humanos, que impõe determinados princípios que devem ser seguidos pelo legislador, tá? Então, começar a falar, eu vou falar só de alguns, né? Porque são vários, né? Mas João, eu estava olhando aqui, vocês apenas da quarta, acredito da quinta deve estar mais ou menos, são cento e poucas páginas de princípios, só de sim, princípios. Ficou bem bastante profundo. E antes da gente entrar nos princípios, né, nós dedicamos 3 capítulos sobre o bem jurídico, né? Que também é extremamente importante e está diretamente relacionado, né? Porque quando a gente analisa um princípio do direito penal, o referencial é o bem jurídico tutelado pela norma, né? Não existe uma criminalização aleatória. A gente tem que ter um bem jurídico, né? Aquele bem jurídico que é relevante, que merece uma tutela, e temos que cercar aquele bem jurídico com a tutela penal contra aqueles comportamentos que são efetivamente perigosos, né? Então, eu vou falar de alguns, né? E você pode me interromper, porque na verdade eu queria fazer um diálogo aqui, né? Não é inserir Daniel Ferreira Filho está passando aqui, ó. Estou quase terminando o livro. É uma ótima obra de aprofundamento. Muito obrigado, Leão. Muito obrigado. Eu fico feliz e assim que eu tiver a oportunidade, eu estaria em Belo Horizonte agora em março, né? Mas infelizmente eu tive que cancelar e espero que no segundo semestre eu esteja aí, né? Para encontrar os amigos de Belo Horizonte. E então vamos pegar alguns princípios, né? E até a questão da própria atividade jurisdicional. Bom, você tinha comentado até comigo a questão da política criminal, né? Então vamos falar um pouquinho de política criminal. É bastante invocado e alguns aspectos até desprezado pela jurisprudência, né? E esse é um outro problema que eu vejo no estudo dos princípios, algumas decisões dizendo, olha, eu não aplico esse princípio porque não tem previsão legal, não tem previsão expressa, isso é uma construção doutrinária e, portanto, eu não vou acatar, né? Mas o princípio da adequação social, né, que vem do desenvolvimento, realmente, do desenvolvimento doutrinário, e está diretamente ligado à proteção do bem jurídico, né, determina que aqueles comportamentos que formalmente estão previstos na lei como crime, né, se naquela comunidade, naquele local onde o fato foi praticado, não há não há uma visão de que aquele fato seja ilegal, então o fato é formalmente tipificado, mas foi praticado no local onde aquela comunidade não enxerga aquele fato como ilícito, né? Então, nesses casos, o princípio da adequação social determina que há uma espécie aí de um contrato social no processo de criminalização, né? E se nesse contrato social as pessoas não reconhecem a ilicitude daquele fato, não há por que o Estado reconhecer que aquele fato é ilícito, né? E um exemplo bem interessante, inclusive que foi já objeto de jurisprudência, é a casa de prostituição, o crime de manutenção de casa de prostituição, né? Porque é um fato que está criminalizado, né? Está lá no artigo 229, né? Mas a gente sabe que em todos os lugares do Brasil existem essas casas de prostituição e são toleradas pela sociedade, né? Dificilmente, se não for por questões meramente morais, né? E a moralidade não pode ser o único elemento para a criminalização do fato. Se o fato é meramente imoral, as pessoas acham imoral, mas não reconhece aquilo como algo lesivo à dignidade sexual, a própria, vamos dizer, ao pudor público, né? Entrando aqui na questão dos bens difusos,
não tem por que reconhecer que é crime a manutenção daquela casa de prostituição. E nós tivemos uma decisão do STF em 2009 que afastou a aplicação da adequação social exatamente porque não há previsão na Constituição, né, desse princípio, não há previsão expressa, e, portanto, exatamente num crime de casa de prostituição, os dois casos que foram julgados conjuntamente foram considerados criminosos exatamente por afastamento do princípio da adequação social, né? E, inclusive, no caso, a relatora foi a ministra Carmen Lúcia, que reforçou o entendimento de que, mesmo com a nova roupagem que a Lei 12.015 deu aos crimes sexuais, que havia um contexto de moralidade que precisaria ser protegido, né? E esse contexto não é afastado pelo entendimento daquela comunidade, né? Aquela comunidade não, se aquelas pessoas não enxergam a casa de prostituição como algo ilícito, isso não deixa de ser imoral e, portanto, mantiveram a criminalização. Então, acho que é um princípio bastante que encontra ainda muita resistência na jurisprudência, né? Tem uma obra muito interessante do professor Renato Silveira, aqui da USP, né? Professor titular aqui da USP. Se não me engano, é a tese de titularidade dele, do concurso de titularidade, e que o objeto da pesquisa é a adequação social. E ali ele traça, né, os elementos que permitem a aplicação da adequação social como um critério de descriminalização do fato. Então, especialmente no caso de contravenções penais, né? Vamos pegar o caso de jogos de azar, né? Pô, a gente cruza na rua o tempo todo com o pessoal com a banquinha do jogo do bicho, mas ainda é mantido como contravenção penal. E sempre os argumentos pela não descriminalização é que o jogo do bicho pode servir para lavar dinheiro de outras atividades mais graves, né? O que eu também não concordo com esse argumento, porque lavagem de dinheiro pode ser realizada até com atividades lícitas, legalizadas, né? Então não vão proibir, por exemplo, o funcionamento de posto de gasolina, porque tem gente que usa posto de gasolina para lavar dinheiro. Restaurantes, lojas, enfim. Esse não pode ser o argumento, né? Porque qualquer atividade lícita pode ser utilizada para fins de lavagem. Mas aqui eu comecei aqui com a adequação social como um princípio que tem a sua origem na política criminal, né? Na proteção de bens jurídicos, na efetiva lesão do comportamento, né? Assim como também o que a gente importou com o nome de princípio da insignificância, né? Até aqui no livro eu faço a observação que princípio da insignificância, na verdade, não é um princípio, né? Pelo menos não é o que o Roxin chamou de princípio uma única vez numa nota de rodapé, num artigo da década de 60. Depois ele nunca mais fez referência à insignificância como um princípio, e sim como um critério de interpretação da tipicidade material, né? E até na live com o Luciano, nós chegamos a comentar bastante sobre isso, né? Por isso que eu até não vou me alongar tanto, porque a insignificância, como um critério de interpretação baseado na política criminal, leva em consideração, e aqui entra a criminologia também, os fins da pena. Quer dizer, qual é a finalidade da pena? Se é uma finalidade preventiva, seja de prevenção geral ou prevenção especial, a aplicação de uma pena a alguém que praticou um furto de pequeno valor pode ser, atende aos princípios, né, essa finalidade de prevenção, punir alguém que furtou R$ 50, que furtou R$ 100, atende à finalidade de prevenção geral, especial, né? Essa é a questão que é colocada, né? É uma questão de política criminal. Por outro lado, nós temos o caso dos crimes tributários, né? Então, se o Estado, enquanto poder executivo, abre mão de executar dívidas de até R$ 20 mil,
o mesmo Estado, enquanto poder judiciário, não pode reconhecer que aquele ato é criminoso, é lesivo, né? Se ele mesmo abriu mão daquele valor, né? Então aí a gente tem um critério objetivo de política criminal, né? Que se o Estado não pune, não executa no âmbito administrativo, não pode punir no âmbito do Poder Judiciário, né? E aí é interessante, a gente vê, no caso de crimes tributários, é, sonegações de 15, 18 mil reais, né? Em que há o trancamento de inquérito, não chega nem a ação, mas o trancamento de inquérito, e, às vezes, no caso de furto, né, se discute se 200 reais é um valor que merece a reprimenda penal, ou se 250, se 100 reais, né? Aqui em São Paulo até tem desembargador que diz não aplica a insignificância porque não tem previsão na lei, né? Isso há decisões nesse sentido. Então, esse que eu vejo como um problema de política criminal, né? Não que a política criminal não é um problema, mas o problema é transportar, né, os conceitos da política criminal para a dogmática, né? Porque a dogmática precisa ser algo muito fechado, algo muito delimitado, né? E a política criminal, a depender de como eu enxergo a função do direito penal, a finalidade do direito penal, ao transportar esse conceito para a dogmática, eu vou ter consequências diferentes, né? Quer dizer, se alguém acha que o direito penal tem que tutelar o bem jurídico a todo custo, então não há que se falar em significância e adequação social, basta ficar preso à formalidade do tipo penal. Se eu entendo que não é uma tutela a todo custo, que o bem jurídico pode ser tutelado por outras maneiras, quando a lesão não for tão grave, então aí eu tenho já uma dogmática mais flexível, né, que reconhece a ausência de tipicidade material quando o fato não for tão perigoso ao bem jurídico, né? Até que, se você quiser dar a sua posição, né, como enquanto promotor, né, você além de criminólogo e psicólogo também é promotor, né? Você está Então, falando isso aí, eu estou pensando assim, você falou dessa decisão do desembargador, eu falei assim, gente, será que eu estou nos anos 80? Eu tenho alguma coisa, não, tipo assim, tem alguma coisa errada, eu estou no, tipo de volta para o futuro, essa situação, o pessoal tá na época do Código Penal anotado, o direito penal para eles é isso, tipo assim, eu tô até meio dos, surpreso, aí você fala, dos glosadores, né? tá uma coisa assim meio... Ô João, me fala uma coisa aqui, você como pesquisador profundo aí da dogmática penal, você acha que os princípios penais do direito penal brasileiro são bem construídos, assim, você comparando com qual que é a sua visão? Como é que eles estão sendo bem construídos ao longo dos anos? Ou nós estamos muito atrasados quando compara com o direito penal espanhol? Qual que é a experiência que você tem disso aí? Eu acho que falta no Brasil uma aproximação de doutrina e jurisprudência, né? Eu acho que e quando eu falo jurisprudência é tudo, né? Atividade do Ministério Público, atividade do Judiciário, da Advocacia. Falta um diálogo maior, né, entre a academia e a prática, né? Nós temos, até um dos pontos que eu conversei na terça com o Luciano, né? Precisa ter um ponto de convergência, né? É, a doutrina precisa desenvolver ideias que possam ser aplicadas na prática, como aqueles que estão na prática precisam se deter a doutrina até como uma forma de evolução da prática, né? Para evitar interpretações desse tipo. A gente falou, desse tipo nos anos 80, né? Como a gente vê, às vezes, até julgados baseados em autores antigos, não que os antigos não sejam fonte, devem ser consultados, mas não podem ser exclusivamente consultados sem entender o contexto em que aquele autor desenvolveu aquela ideia, né? Então, se for comparar principalmente com a Alemanha, né? Na Alemanha existe um diálogo muito maior entre a academia e os tribunais, né? Tanto que os professores, né, acabam tendo voz no Tribunal Constitucional
e não só no penal, em todas as áreas, né? Os professores, aqueles que são da academia, eles têm voz para para poder apresentar o seu parecer a respeito, né? E esses pareceres muitas vezes são publicados depois, né, nas revistas especializadas. Então, nós temos aí pareceres do professor Roxin, do professor Schunemann, professor Hirsch, Hassemer, que foram publicados depois de serem apreciados pela Corte Constitucional em julgamentos que levavam em consideração a aplicação não de princípios, né? E aí, essa conexão maior, né? E outra coisa também, né? O Tribunal Constitucional, né, alemão, basicamente ali é formado de práticos que tenham uma carreira acadêmica considerável ou professores, né, que dedicaram uma vida à pesquisa, né? O sistema de escolha é até um pouco diferente, porque tem que haver ali uma espécie de votação, né? Professores, representantes das áreas fazem indicações, e aí aqueles que tiverem uma indicação maior são alçados à condição de juiz da Corte Constitucional, né? Não é simplesmente o presidente da República apontar uma pessoa e depois o Senado fazer de conta que sabatinou, né? Então, o que falta é isso, na minha opinião. Ultimamente, a doutrina vem ganhando força, vem se desenvolvendo mais, né? Nós temos aí, se for pegado de meados dos anos 90 até hoje, muitos brasileiros saindo para estudar, trazendo conhecimento, oxigenando, né? E trazendo ideias novas, e aplicando, e principalmente fazendo as devidas adaptações ao sistema brasileiro, né? Então, eu acho que a principal diferença é o Brasil, um país muito grande, por não estar na Europa, acaba não dialogando com os países, né, como os professores portugueses, espanhóis, italianos, né, todos os catedráticos de direito penal, né, dos países ibéricos, ali, latinos, europeus, fazem um estágio doutoral, pós-doutoral na Alemanha, tem esse diálogo, né, com o direito alemão também, entre eles. Nós estamos até um pouco atrás de países como Colômbia, Argentina, né? A Argentina teve sorte durante a ditadura Franco na Espanha, vários professores de direito foram para a Argentina, né, até pela semelhança climática. O Uruguai também recebeu gente. Eles fizeram uma escola que abrange o Chile, o Peru, a Colômbia, e o Brasil ficou muito atrás, sabe? O Brasil acabou ficando muito atrás, né, na questão da doutrina, né? E lembrando, né, que nós temos uma codificação ainda que está muito atrelada ao Estado Novo, né? O nosso Código Penal, a parte especial, o Código de Processo, ainda atrelado ao Estado Novo, à ditadura de Vargas, a um regime de exceção, e nós precisaríamos fazer uma renovação completa, né, tanto do Código Penal como do Código de Processo Penal, de acordo com a Constituição. Como foi feito no Chile, por exemplo, o Uruguai recentemente, né, uma reforma para adequar a codificação à Constituição do país, né, porque também eram codificações antigas, né? E por isso eu acho importante esses diálogos, né? Essa é uma das vantagens dessa quarentena, são as lives realizadas, né, entre professores. Estou acompanhando algumas, participando de outras. Há um diálogo, né? Pessoas distantes, né, que estão conversando, interagindo, trazendo novas discussões, né? E aqui fazendo uma autocrítica, né, até alguns autores brasileiros, né? Eu não vou nominar, mas nós tivemos aí na década de 70, 80, uma estagnação completa da doutrina, né? Os comentários de código eram doutrina, depois os comentários foram um pouquinho expandidos para virarem manuais, como se aquilo fosse o auge da doutrina, né? Enquanto o resto do mundo já discutia funcionalismo, já discutia política criminal, nós aqui até a década de 90 ainda estávamos presos no finalismo, né?
que já estava em franca decadência na Europa, enquanto novas ideias já eram estudadas no resto do mundo, né? E basta ver a produção acadêmica na Argentina, no Chile, que ainda eu vejo como superiores à nossa. A Colômbia, produções acadêmicas superiores, apesar de serem países muito menores, né? Doutor Luciano Lopes, João, passou aqui, ó, ele fez um registro. Ó. Há uma ausente percepção da dimensão propositiva da doutrina no âmbito do judiciário. A guinada populista e ativista do sistema da justiça penal nos afastou da racionalidade. E aí, João, o que você acha? Você concorda com ele também? Eu concordo e isso que o Luciano falou foi traduzido por um ex-ministro do STJ, né, que falou abertamente numa sessão que o ministro do STJ não tem por que estudar, por que buscar conhecimento em Nossa, doutrina, porque eu se ele é um lembro disso. ministro do STJ, né, eu não vou Ele falou falar que não tinha nomes obrigação de aqui. ler, né, de seguir manual, porque ele era professor, né? Nossa, isso tem uns 15 anos, uma vergonha isso. Não, não Ele, sei, né? ele falou na sessão isso, né? É, Até o eu vi Salo um de lugar. Carvalho escreveu depois um texto, o Lênin, Streck escreveram um texto criticando a fala desse ministro, né? Quer dizer, então a percepção que eu tenho é que ele pelo menos expressou aquilo que muitos pensam, Pensam, né? mas não têm coragem de dizer, Dificuldade de falar, né? é. Você é um membro do Ministério Público que estuda, está se atualizando. Nós temos nossas discordâncias, né? Em alguns pontos, mas Dá bem, né? Democracia, sim, né? claro, né? Mas não é todo mundo que João, pensa assim, né? estou Só por... escrevendo um livro, opa. Estou escrevendo um livro de romance que Star é. Wars? Não, bem que eu queria, ainda não tinha isso. Não, estou escrevendo um livro que se passa no Brasil dominado pela Alemanha nazista, tipo o Homem do Castelo Alto. E aí passa no sistema da justiça e tudo. Opa, nós não estamos muito longe disso, não, viu? Foi exatamente isso que eu pensei hoje de manhã, mas vamos que vamos para frente. Mais pessoas mandaram recados, mandaram aqui comentários. Vamos ver aqui. Nós temos aqui A Camila, que é Ana de Luísa BH, Egito, né? entrou. Leonardo Schmidt bem, está aí. Seja O bem-vindo, Léo tá Leonardo. aí, o Leonardo. Eu também A não estou conseguindo Camila acompanhar porque é muito rápido. é muito. A Você Camila é está. conselheira aí. A Camila Félix, advogada, colocou Lélio e João importam-se o direito anglo-saxão, alemão, americano, mas não importa o diálogo. Triste, ela falou que não tem diálogo. Parabéns, Lélio, sou fã. Professora Verônica Magalhães, boa tarde. João Iotti, grande professor. O Meirelle João Martins. foi meu aluno quando eu estava começando a dar aula, ele foi meu aluno. O Lucas Almeida colocou aqui, ó, o Luiz Greco falou muito isso. Falou muito bem isso no seminário da FGV hoje. Eu até assisti uma Sim, parte online. eu não consegui assistir porque eu estava em reunião, mas tem se eu não me engano, tem no YouTube já disponível. A Camila Félix colocou para você aqui, ó, todavia não estou certa que esse diálogo vai acontecer tão logo. Deixa eu ver aqui. Falta muito diálogo. Teve mais Sim, alguém? assim, até fazendo uma referência ao Luiz, né? Eu acho que o Luiz foi muito importante, e é muito importante, né? Porque ele vem desenvolvendo um trabalho gigantesco na tradução dos trabalhos alemães, né? Abriu muitas portas, né, para brasileiros que quiseram ir. Pelo menos todo mundo que eu conheço que quis ir para a Alemanha, estudar lá com dedicação, com esforço, o Luiz abriu as portas, né? Então, assim, ele está fazendo um trabalho muito importante, né? E fora que ele alçou vamos dizer a doutrina brasileira, mas pelo menos o nome do Brasil, né? Ele hoje é o Sim. atualizador do Tratado do Roxin. Quer dizer, acho que o maior feito de um penalista brasileiro foi exatamente ser o atualizador, sendo que o Roxin teve alunos brilhantes também, né? O próprio Schurman foi aluno do Roxin, né? Mas o Luiz foi escolhido ali para ser o atualizador da obra. E hoje ele é catedrático na Universidade de Berlim, né? Cadeira do von Liszt, né? Um dos grandes penalistas de todos os tempos.
Então, infelizmente, esse diálogo realmente não existe, né? E até, se pegar a quarta edição do Tratado do Roxin e até algumas obras do Schunemann, a gente vai ver que até um diálogo entre a Alemanha e o direito anglo-saxão, né? O direito norte-americano, que é aquele direito onde não se tem um bem jurídico como referência, mas é a ponderação de interesses, né? Que, que, que é a referência para o processo de criminalização, né? Aliás, nem tem uma expressão em inglês que seja equivalente a bem jurídico, né, que traduza com a necessária precisão que nós entendemos como bem jurídico, né? Então, eu acho esse diálogo fundamental. Eu vou até dar um exemplo, né, do diálogo até com o direito anglo-saxão. Quando eu fiz o meu doutorado, né, e já faz aí um bom tempo, eu escrevi sobre paternalismo. Eu até estou atualizando a edição para mandar para o Plácido fazer a segunda. O paternalismo mostrou para mim muita coisa assim que eu desconhecia do direito anglo-saxão, né? O exemplo é usar como referencial de criminalização, antes de eleger o bem jurídico, mas a própria liberdade individual. Quer dizer, se eu tenho a minha liberdade individual prevista na Constituição como um dos direitos fundamentais mais importantes, né, o Estado só pode proibir o uso da minha liberdade se eu atingir o direito de uma outra pessoa, ou se for para atingir um direito meu, no caso em que um direito meu também possa repercutir de maneira considerável no direito de outra pessoa, né? Então aí eu verifiquei algumas questões, como por exemplo, a ortotanásia, né? Alguém que está em estado, um doente que está em estado terminal, irreversível, né? E não quer mais continuar no tratamento, já, quer dizer, aquele chamado tratamento ele é um tratamento inútil, né? Porque a pessoa só se mantém viva pelo aparelho, né? E a jurisprudência, até aí meados dos anos 2000, 2005, 2006, reconhecia que se o médico, mesmo aplicando os cuidados paliativos, interrompesse o tratamento, esse médico deveria ser responsabilizado por homicídio, né? Mesmo que fosse com a causa de diminuição de pena, pelo relevante valor moral, mas um homicídio, quer dizer, considerava-se que havia uma lesão ao bem jurídico, porque a vida é um bem jurídico disponível, né, e não poderia, deveria ser tutelado a todo custo. E no direito anglo-saxão já trabalha com uma ponderação de interesses, né, que veio a refletir no Brasil só em 2009, né, quando o próprio Poder Judiciário mudou o entendimento de que há uma liberdade de escolha em relação à própria vida. É lógico que quanto maior o dano causado ao bem jurídico e quanto mais difícil reverter o dano, né, maiores devem ser os requisitos para que alguém abra mão da tutela do Estado em relação ao bem jurídico, né? No entanto, né, há situações em que a pessoa pode abrir mão da sua própria vida, né? No caso da ortotanásia, um caso em que há um conflito entre liberdade religiosa, né? E aqui especificamente falando das testemunhas de Jeová, que não aceitam a transfusão de sangue de uma outra pessoa, né? E são obrigados a receber aquele sangue, porque se o médico respeitar a liberdade religiosa, o médico sofre consequências penais, né? Mesmo que aquele paciente já tenha autonomia para decidir pela não transfusão e assumindo o risco de vir a falecer, né? Então, nós temos aqui um conflito entre dois bens jurídicos, né? Só que eu não posso fazer uma valoração egoísta dos bens jurídicos de uma pessoa, né? Quer dizer, se eu entender que a vida vale mais que a manifestação religiosa, para mim, isso é uma ponderação. Mas agora eu tenho que enxergar também a ponderação de valores para a pessoa que é titular daquele bem jurídico, né?
E aí vem novamente o direito anglo-saxão socorrer, né? E trazendo aquelas várias teorias da dignidade da pessoa humana. Puxa, eu sou muito simpatizante daquele conceito histórico de dignidade humana, né? Que a dignidade humana depende do histórico de vida de uma pessoa, né? São aqueles valores que a pessoa assimilou durante a sua vida que vão determinar se determinada escolha é digna ou não para ela, né? Então, eu li muito a respeito de como é o sofrimento de uma testemunha de Jeová que recebe o sangue de uma outra pessoa, né? Tanto que muitos tentam depois o suicídio porque entendem que não vale mais a pena viver, né? Se eles receberam o sangue de uma outra pessoa, eles já não são mais filhos de Deus, então, portanto, não há impedimento para o suicídio, né? E são até são defenestrados da igreja, a família acaba abnegando, enfim, são questões que demandam um diálogo até com outros sistemas, mas, lógico, fazendo a devida adaptação, né? Nós temos sempre que fazer a devida adaptação, né? Então, assim, eu acho que aos poucos esse diálogo vem começando, né? Os princípios do direito penal vêm ganhando essa nova roupagem, e até aqui no livro, né, eu trato do princípio da autonomia, né? Eu não sei, eu não vi nenhum outro penalista brasileiro tratar o princípio da autonomia como um princípio de direito penal, né? Esse princípio da autonomia determina que o Estado só pode criminalizar uma conduta autolesiva se essa conduta extrapola a esfera do titular do bem jurídico ou se ele não tem autonomia para decidir sobre isso, né? Ele Até está em pergunta aqui. qual daqueles 3 capítulos que você... Deixa eu pesquisar, porque não lembro de cabeça aqui, Formadores da mas. atividade legislativa? Deve ser, né? Não, tá aqui. Da dignidade, proporcionalidade. Deixa eu só ver aqui rapidamente. Ô, João, enquanto você olha aí, me fala uma coisa aqui. Bom, Qual posso desses falar. princípios aí que você tem estudado que você acha que o pessoal tem comentado que tem caído mais em concurso? Assim, é o da significância? Acho que o da significância é o mais popular, né? É o mais polêmico, né? Ou não? Ou tem outro que está, pelo que as pessoas estão te perguntando aí nos congressos que você vai, te mandam. O que você tem visto? Olha, normalmente o que eu vejo assim em questões, né, são aqueles princípios explícitos da Constituição, né, aquilo que realmente a Constituição coloca ali, princípio da presunção de inocência, qual é o alcance da presunção de inocência, né, a presunção de inocência termina com o trânsito de julgado final ou com a decisão em segunda instância, né? Sim. Ou especialmente também na aplicação do processo penal, né? Mas em relação ao direito penal é a insignificância, é a presunção de inocência, né? E aí, normalmente nas questões mais discursivas, né, vem essas perguntas referentes a princípios, até porque em questões de teste é mais difícil conseguir fazer Sim. alternativas, né, que consigam sintetizar a ideia. Mas a pessoa de inocência, eu vejo, eu já vi até na Defensoria Pública do Rio a questão do princípio da lesividade. A lesividade também é um outro princípio interessante, né? Porque é com base na lesividade que a gente consegue buscar a legitimidade de um comportamento criminalizado. Quer dizer, se é ou não é crime, né? Um comportamento se não representa uma lesão significativa, né? Então, o princípio da lesividade, que também alguns chamam de ofensividade, né? Que determina que um comportamento só pode ser crime se ele for realmente perigoso, e o que exclui, e aí também é uma coisa interessante, né? O que exclui da esfera de criminalização os comportamentos meramente imorais. E aí aquelas perguntas assim, cita um tipo penal que você acha que seja meramente imoral e que está lá definido como crime, né? E aí vem O doutor Leonardo, João, o doutor Leonardo Coelho Amaral,
Tá perguntando aqui para o senhor aqui, ó. Ah, O uso de droga não seria um caso de autolesão? O que você acha, João? Qual é a sua opinião? eu vejo que sim. Eu acho que sim. Inclusive, a gente tem aí uma decisão do Supremo, um julgamento, na verdade, não é uma decisão, um julgamento do Supremo que começou em 2014, né? E até agora não foi finalizado, né? Nós temos Então, a três DPF votos. entrou? O IBCCRIM, acho que o IDD? Foram várias entidades. Na verdade, não foi uma Ah, tá. DPF, foi, eu acho que é um habeas corpus. É um habeas Ah, tá. corpus. É um habeas corpus referente ao artigo 28 da Lei de Drogas, né? Porque Ah, tá. foi até uma história interessante, porque esse caso é de São Paulo, né? E aqui o tribunal decidiu pela inconstitucionalidade do artigo 28 por 3-0. E aí, tu fala assim, poxa, o Tribunal de São Paulo, né, 3-0 pela inconstitucionalidade. E aí foi até uma matéria de meia página do Estadão. O relator era um juiz convocado, né, muito conhecido em São Paulo pela sua visão de vanguarda, que é o José Henrique Torres. Ele foi o relator e os outros dois, confessaram que não prestaram atenção na decisão e que votaram de acordo com o relator sem ler direito. Porque foi um choque isso, né? Da 3-0 por uma decisão dessa, né? É. O José Henrique Torres, inclusive, foi um dos primeiros juízes do Brasil a autorizar o aborto de feto anencefálico bem antes, né, da DPF 54. Tudo. Sim. E aí esse caso agora está no Supremo, né? E o que a arguição é exatamente isso. É, é uma autolesão? Se for uma autolesão, então não pode ser crime, ou é um atentado à saúde pública, né? E aí, enquanto atentado à saúde pública, eu questiono, né? O que é saúde pública para fins de tutela penal, né? Porque se nós formos analisar a situação atual de pandemia aqui, né? Se as pessoas saírem às ruas, todo mundo voltar à vida normal, não vai ter, o sistema de saúde vai entrar em colapso, né? Então, no caso das drogas, seria algo semelhante. Se todo mundo começar a usar drogas ilícitas, que hoje são ilícitas, o sistema de saúde vai entrar em colapso. Mas aí a gente está partindo de uma presunção, né, de que a saúde pública vai entrar em colapso sem ter provas de que isso será verdade, né? Lembrando que muitos doentes que estão internados têm problemas de saúde decorrentes de atividades lícitas, né? Então, se é uma autolesão, né, então não pode ser crime. E o ministro relator, que é o Gilmar Mendes, já deu o voto favorável pela inconstitucionalidade, ele entende que é inconstitucional, e posteriormente os ministros Barroso e o Fachin também deram voto, né, pela inconstitucionalidade. Eu não sei como é que vai ser modulado isso, porque A Suprema Corte da Argentina também já decidiu que é inconstitucional, né? Ou não? já há bem mais tempo. Há muito Mais mais tempo, né? tempo, a Suprema Corte lá já tinha decidido, como em Portugal também, né? No Uruguai também é a mesma coisa, por entender que é um exercício da autonomia. Porque o crime não é. E aí é que é interessante o argumento, né? Porque quem é contrário à descriminalização diz o seguinte: mas se o sujeito usa drogas e atropelar alguém, e se ele usar drogas, se tornar um viciado e agredir um membro da família? Mas o que se discute é portar drogas para uso próprio, não é agredir a É. pessoa, não é matar alguém. Né? O artigo 28 diz, é interessante que o artigo 28 não diz que usar drogas é crime, né? É portar a droga para uso próprio, né? O que é até uma antecipação do E uso, outra né? coisa, você falou aí, ó, já tem o artigo 306, já, que é para punir, se acontecer, existe a repressão Sim, para isso, né? já Que tem é o artigo 306. o É, o 129 do 129. Código Penal, se houver uma agressão, né? E a própria regra do código, né, que se alguém usar drogas ou se estiver alcoolizado e praticar o crime, se for voluntário, isso daí até agrava o crime, né? A actio libera in causa até agrava o crime. Ô, João, fala pra gente aqui, você migrou pro direito penal econômico mesmo ou ainda não, você não tá ainda totalmente lá? Você tá já com o pezinho lá, tem muito tempo, não tem? Tem, mas eu acho que a advocacia,
a advocacia no direito penal econômico é uma área que está abrindo espaço, né? Está abrindo espaço. É, e esse chamado direito penal tradicional, né? Já de um certo tempo já está um pouco saturado, né? Não que eu não faça Sim. também, mas o direito penal econômico traz os desafios também, né? Dessa nova criminalidade, daqueles tipos penais em branco, da interpretação, a estratégia é uma estratégia completamente diferente dos chamados crimes comuns, né? Sim. E então assim, eu acho muito interessante essa intersecção, né? Esse direcionamento do direito penal como tutela da atividade econômica. E até acho, veja, e por mais que fale assim, tudo bem, teoricamente dá até mais dinheiro em alguns casos, né? Mas eu só acho que o direito penal econômico deveria ser reduzido a 10% do que ele é hoje. Eu acho que uma grande parte, a maior parte dos problemas hoje tratados pelo direito penal econômico deveriam ser tratados pelo direito administrativo, né? Não Sim. pelo direito penal, né? É. Ô, João, É, pelo que você vê aí, o direito penal econômico nosso, ele tem muita influência do direito alemão, igual o direito penal tradicional, ou lá não tem tanta? Lá é meio misturado, tem muita coisa anglo-saxã. A sua experiência, a sua visão, qual que é a sua visão que você tem? Ou é do mesmo jeito? Não, Nélia, é do mesmo jeito. não, hoje eu acho que o direito penal econômico está bem misturado aqui, né? A gente tem uma dogmática ainda de muita influência alemã, mas no aspecto processual a gente já tem uma grande influência norte-americana, né? Hoje é com os tratados, acordo de não persecução, a colaboração premiada, o acordo de leniência, a própria transação penal, né, nos crimes de menor potencial ofensivo, tem essa influência do direito norte-americano, mas no direito penal econômico isso veio com tudo, né, com a lei das organizações criminosas, né? Então, a gente, no aspecto processual, sim, tem uma influência maior norte-americana, né? No direito penal material, ainda nem tanto, porque a gente segue numa dogmática fundada na teoria do bem jurídico, que é de influência alemã. Né? E, mas, assim, o direito penal econômico brasileiro ainda está num processo de evolução. Né? Nós fomos comparar, né, com o direito norte-americano, pegando as obras do direito norte-americano, já Sutherland, né, um criminólogo, já lá na década de 50, né, ele já Uhum. estudava sobre os crimes do colarinho branco, a necessidade de ter um processo de criminalização diferente, né, em relação à chamada criminalidade comum, porque são pessoas de um outro parâmetro econômico, né, que praticam esses crimes, Sim. né. Ô, Então, acho João, que, oi, pode falar. eu falo que essa tendência, essa influência norte-americana a tendência é que cresça cada vez mais aqui. Doutor Gregory Moro passou e mandou um abraço aí. Ah, Publicou hoje um um artigo no Estadão lá. abração. Agora é nacional agora. Ele é celebridade. Eu vi hoje aí sobre a questão do federalismo, eu li o artigo. É, tá bombando aí. O Luiz Ô, Felipe João, também, que foi meu aluno, está aqui. aí também. Luiz Felipe Conta pra Sene. gente. Conta pra gente aqui, como que você trabalha com seus alunos no IBMEC, seleciona qual matéria lá, que você qual que é o caminho que você está pretendendo fazer assim nos próximos anos, assim, na questão do magistério? Conta pra gente aí. Pô, a minha formação acadêmica sempre foi do direito penal material, né? Mas quando eu fui para a UF, né, eu fiquei 4 anos na Universidade Federal Fluminense, até por falta de professores, eu acabei lecionando também processo penal. Né? E aí eu sempre gostei de estudar, mas nunca estudei com a mesma profundidade. Né? Aí eu tive que montar uma biblioteca específica de processo penal. Acabei pegando até bastante gosto, né, pela matéria também. E hoje, por coincidência, no IBMEC, eu também estou lecionando processo penal. Né? E como o IBMEC é uma instituição voltada para o mercado, principalmente, né, tanto em Belo Horizonte, né, a Carla, né, é professora aí também, a Carla Silene, é professora aí, tanto no Rio como em São Paulo, já é uma estrutura voltada para o mercado. A William,
O William Terra mandou um abraço pra você aí, ó. Abração, William. Abração, William. Estamos prestigiados aqui. Você tem celebridade aí. Então, eu estou trazendo muita atividade prática com os alunos, né? Colocando casos concretos, como eu sempre fiz, né? Só que agora eu intensifiquei ainda mais, né? Essa atividade prática para casar a teoria com a prática, para que o aluno não fique só no plano teórico, mas ao mesmo tempo não fique só na prática e não consiga desenvolver a capacidade de argumentação, né? Eu sempre falo para os alunos assim, né? Se você acha que vai atuar na primeira instância e na segunda instância, acha que não vai, o juiz não vai dar atenção para a sua argumentação, você tem que pensar também que para recorrer a um tribunal superior, você tem que começar desde a primeira instância já a trabalhar com esses princípios, com essa argumentação mais aprofundada, né? Então, eu faço muita questão de trabalhar, fazer essa interação de teoria e prática, né? E aí eu falo um pouco da história, eu começo o processo penal falando da história do nosso Código de Processo, lá atrás, com a elaboração do projeto, pego a exposição de motivos do Código de Processo, que faz referência ao Código Rocco italiano, que elogia o Código de Mussolini, né? Até para mostrar que a gente tem raízes ainda, os pezinhos fincados ali no regime autoritário, né? Ô, João, você concorda que o processo penal brasileiro está bem atrás do direito penal brasileiro? Ou não dá para sentir tanto isso, assim, em questão de evolução? Não, eu acho que nós temos excelentes processualistas, né? Inclusive, aí em Minas Gerais, nós temos Rio de Janeiro, temos o Geraldo Prado, no Rio Grande do Sul temos o Auri, aqui o Badaró, o Fauzi, o Alexandre Moraes da Rosa em Santa Catarina, o Jacinto. Nós temos grandes nomes, né? Esses autores que fazem escola também, né? O livro de nulidade, tem o livro do Ricardo Glockner, lá de nulidades, que é excelente, para mim é o melhor que tem. Nós temos uma escola de processo só que ela não é ouvida, como eu falei, né? Falta aquele diálogo com a academia, né? São sempre os mesmos autores citados pela jurisprudência e não se abre para esses autores que trazem vamos dizer, uma renovação, né, para o processo penal. Então nós temos também grandes processualistas aqui, né? Eu acho até que esses processualistas que hoje fazem escola começaram até a modernizar o processo antes da modernização do direito penal material. Eu acho que essa modernização hoje da nossa doutrina é mais recente do que a do processo. Só que a do processo nunca foi ouvida, né? Ô, João, tô vendo aqui que vai cair a live aqui, que vai dar 1 hora, mas aí se cair eu chamo de novo para a gente continuar e daqui a pouco concluir, tá bom? Tudo Pode ser? bem, então. Tá faltando aqui 13 segundos aqui. Ô, gente, a live vai cair porque tá dando 1 hora, mas eu vou abrir de novo aqui. Vocês voltam aí, viu? Basto Silvina, boa noite. Volta aí que tá...